Se você já teve a experiência de cuidar de planta, certamente sabe como que é quando a terra está seca. E também sabe que muitas vezes a gente esquece de irrigar ela no momento adequado. Pois bem, nesse episódio você irá conhecer as estudantes do Colégio Estadual de Santanópolis que criaram uma solução para irrigação. O município de Santanópolis está localizado no centro-norte baiano, pertinho de Feira de Santana, e está inserido no chamado Polígono das Secas, e economicamente se divide entre o setor de serviços e a agropecuária. Vem comigo! Olá, sejam bem-vindas, professora Deise, Stephanie. Nós estamos muito felizes de receber vocês aqui para conhecer esse projeto super inovador. Como que vocês decidiram fazer esse irrigador? No início de 2020. A ideia veio basicamente de uma necessidade de nota, porque a Feira de Ciências lá valia nota. Então, de início, a gente estava desesperada procurando algo para realizar. A gente dava umas ideias mirabolantes pra Deise. Até que um dia ela virou pra gente e falou assim: o importante é vocês acharem um problema na rotina de vocês ou na vida de alguém que vocês conhecem e trazer uma solução. Então foi isso que a gente fez. A gente olhou para um problema e achou uma solução. De início, era para plantações de grande porte, tipo assim, plantação de milho, feijão, porque a gente é lá do sertão da Bahia, né? Muitas plantações eram perdidas pela falta de água. Então, de início, era esse o projeto, o irrigador para as plantações. Só que aí veio a pandemia, e aí ia dificultar bastante, então a gente adaptou para hortas caseiras. A ideia foi essa, a gente conseguiu achar um modelo de irrigador de baixo custo, que foi o da Embrapa, modelo 2017, e nós automatizamos ele. Então explica como que esse irrigador ele funciona na prática, o que é que ele consegue identificar, o que é que ele entrega pra gente? O irrigador em si, ele funciona com física. Porque a gente fala irrigador solar, mas a gente não usa placa solar não. A gente usa uma garrafa de suco de uva, daquelas que são mais escuras. Sim. Aí o que ocorre? O sol, quando aquece essa garrafa, faz com que o ar dela expanda. Aí com isso, ela faz a água do reservatório subir e vai para o nosso distribuidor. E tirando essa parte do irrigador, a gente vai para automação. Aí, para fazer algo com um custo mais baixo, a gente usou o ESP32, que é um microcontrolador, que ele tinha conexão com a internet e poderia fazer conexões com os sensores. Aí, nós automatizamos o reservatório com sensores de nível, que isso também iria para o aplicativo, notificando o nível da água do reservatório. E no reservatório também tinha LEDs indicando o nível que estava o reservatório. E caso o nível da água baixasse, um buzzer era acionado juntamente com um LED, informando que o nível de água estava baixo e não seria possível realizar a irrigação. Isso vocês também viam no aplicativo, que vocês iam receber uma notificação lindinha assim, que precisava reabastecer o reservatório. E também tem a parte do sensor de umidade, que ele detectava se o solo estava seco. Se ele detectasse que o solo estava seco, automaticamente a válvula seria acionada, que essa válvula foi até de uma máquina de lavar quebrada, não foi? Totalmente de baixo custo, a gente tentou cortar os custos ao máximo. E aí, ele também notificava no aplicativo o nível de umidade do solo. Quando eu entrei na escola, a cidade, de uma forma geral, tem muita cultura do futebol, né? Então, assim, os meninos, né, eram que iam pro futebol e as meninas não tinham muito... Não aparecia, né, muito, não desempenhava ali muito papel. E aí eu achei bacana porque foram elas três, né, que tomaram uma frente e fizeram o projeto, e foi como o Sté falou, né, eu sempre falo para os meus alunos que não é reinventar a roda, né, que eles vêm com essas ideias mirabolantes, né, querendo mudar o mundo. Eu falei assim, não, né, a gente não precisa reinventar a roda, né, muitas coisas já foram feitas, então a gente pode melhorar aquilo ali. E aí foi que elas tiveram a ideia de pegar esse irrigador da Embrapa, né? Que ele já existe, esse irrigador, só que ele é totalmente manual. Então, na época, eu participei de uma formação no IAT, em Salvador. E aí, um professor falou assim, Pro, e eu tava querendo, né? Eu sou professora, sou formada em física. E aí, eu tava querendo já ir para esse lado da robótica, da mecatrônica. E eu só que eu não sabia por onde começar. Aí, um professor falou assim, se você quiser realmente ir nessa área, eu aconselho que você faça algum curso, porque o governo ele só vai ajudar se tiver alguém com qualidade, com qualificação. E aí foi que eu fiz o curso, né, de mecatrônica
E aí, para poder aprender, eu já sabia, mas eu sabia de forma meio amadora. Eu me especializei, e aí quando veio Bistec com essa ideia, eu falei assim, não, então bora pegar esse irrigador e bora automatizar, né? Bora tornar ele, para ele não ser manual, que as pessoas às vezes viajam, como o Sté falou, né? A ideia era para plantações grandes. Veio a pandemia, aí a gente falou assim, não, bora tornar isso caseiro, porque muita gente viaja, né? Fica fora de casa há muito tempo, quando volta a plantinha morre, a bichinha. Aí falou assim, não, então bora fazer um irrigador, e aí a pessoa acompanha pelo aplicativo como é que tá a situação. Se ela tá sendo irrigada, se ainda tem água no reservatório, né? Porque aí de repente viajou, enche o reservatório e vai acompanhando. Se vê que passou muito tempo longe, né? Pede para alguém lá e só colocar água de novo no reservatório e tudo funciona normal. Então assim, eu peguei o assunto de física, como o Sté falou, o irrigador, ele é totalmente conceito físico, né, para ele funcionar, não tem placa solar, não tem energia, assim, então é totalmente conceito físico, como já falou, né, de pressão, de temperatura, de calor, e aí utilizou com a parte da robótica, que foi a automação. E aí o bacana foi isso, porque inspirou meninas, né, que antes elas não tinham não vislumbravam, né, esse caminho de pesquisa, de ciência, e aí incentivou não só ela, como todas as outras que vieram depois dela. Sim, a gente tem feito um movimento muito importante também de incentivar as mulheres na ciência, porque antes as mulheres eram proibidas de frequentar as universidades e agora a gente também tem um cenário que é impacto dessa história mesmo do nosso país. E aí eu soube que vocês participaram da FECIBA, que é uma feira super importante, e além de participar da FECIBA, vocês ganharam também. Então conta pra gente como que foi essa experiência no FECIBA. Assim, foi algo muito bom, porém foi na pandemia. Foi algo que eu fiquei muito chocada. São projetos totalmente diferentes, são ideias diferentes que realmente fazem diferença. E a gente não tinha uma noção disso porque a gente não participava. Nós nem sabíamos o que era Feira de Ciências antes de Daisy chegar na escola. Ela chegou em 2019, mas esse projeto foi de 2020. A partir de 2019, a gente veio ter uma noção do que é Feira de Ciências. Aí quando você vê os projetos dos outros, foi algo assim, surreal, que realmente vale a pena investir. Ali eu descobri que eu queria muito fazer parte dessas construções, construir algo, ajudar as pessoas com algo que eu fiz. Isso pra mim foi muito bom. Desde auxiliando sempre, as apresentações online, todo mundo nervoso. Tipo assim, era algo de principiante mesmo. Daisy tá aí pra contar a história, né, Daisy? As meninas, infelizmente, não conseguiram vivenciar isso pessoalmente, né? Por conta da pandemia. Até as reuniões que a gente fazia foram complicadas, foram todas online, assim. E orientar, eu acho que foi bem difícil essa parte de orientar à distância. Aí, quando começou a liberar ali em 2021, é que a gente ia pra escola pra poder, né, fazer a parte da estrutura. Mas, assim, as apresentações foi o ponto-chave, assim. Foram grupos que foram montados para poder apresentar. Elas viram alguns outros projetos, mas infelizmente, né, não puderam vivenciar isso como é hoje em dia, né? Que geralmente acontece no estádio da Fonte Nova. Elas não conseguiram, mas elas tiveram um pouquinho, né, dessa experiência de conhecer, né, de se apresentar. Eu acho bacana também de desenvolver essa habilidade da comunicação, de argumentar, de defender o seu projeto. Foi bastante importante essa parte para elas. Stephanie tem falado bastante aí do papel de Daisy na escola. Como que é bom a gente ter professores com esses olhares sensíveis e que estimulam mesmo a formação do aluno nesse sentido, que instiga essa curiosidade, que cria esse espaço fértil aí dentro da escola. Então eu queria perguntar para você também, professora, qual que é a importância desses projetos na escola pública, na escola estadual, o papel mesmo da escola e do Estado para que a gente possa estar estimulando mais esses estudantes a terem uma carreira aí cada vez mais brilhante? Eu vim de escola pública também, estadual, e eu não tive isso. Proporcionar isso para os alunos, mostrar que é capaz, que eles são capazes, porque às vezes eles veem os projetos na televisão, mas como aquela coisa distante, aquela coisa inalcançável, aquela coisa de, foram eles, mas aqui, como é que eu vou fazer aqui? Então, assim, proporcionar isso para os estudantes, como você falou, né, no FECIBA, elas apresentaram e a gente ficou em segundo lugar. Para quem nunca tinha ido para o FECIBA, nunca tinha participado disso, né, visto esse movimento, então foi uma coisa, assim, excepcional.
Depois do FECIBA, a gente foi pro FEBRACE, que é a Feira Brasileira, né, de Ciências, que acontece na USP em São Paulo. Também, infelizmente, foi no virtual. E lá a gente ficou em terceiro. Então, assim, a gente nem acreditava. A gente falou assim, essa aí de São Paulo, valeu a participação, né? Valeu conhecer, saber como é. E aí na premiação foi online também, mas a gente assistindo só pra ver, né, os projetos que ganharam. Quando a gente viu lá o nosso nome, a gente nem acreditou. Eu liguei pras meninas, assim, desesperada. Liguei, a gente ganhou, a gente nem quando viu o nosso nome. Então, assim, o papel da ciência, da pesquisa na escola pública, nossa, eu não sei nem descrever, é maravilhoso. É mostrar para eles que eles são capazes, é mostrar que eles podem fazer o que eles querem, né? Esté seguiu a área, né, da tecnologia, né? Hoje em dia ela tá na UFBA. É mostrar que meninas são capazes. Eu continuo com um clube de ciências, né? E sempre incentivando. Pode entrar, meninos e meninas são sempre bem-vindos, mas assim, eu sempre procuro estar incentivando as meninas justamente para tomar esses espaços, porque eu acho importante que as meninas tomem esses espaços, né? Vejam que elas podem seguir. E o incentivo do governo é muito importante nesse momento, porque assim, os perrengues que a gente passa não são poucos, né? Em questão de financeiro, em questão de estrutura, é muito importante esse incentivo do governo. E a gente também contou também com um apoio muito importante da gestão, né, da escola. Porque se não fosse ali a gestão ali da escola apoiando, perguntando o que é que a gente precisa, né? Elas correm também atrás, também é muito importante essa rede de apoio, né? A gente está falando lá do governo, mas também da gente aqui, é muito importante esse apoio. Muito obrigada, meninas. É muito bom escutar a história de vocês, escutar sobre o projeto, quanto que vocês estão crescendo aí, construindo essa trajetória super bonita. Eu espero que vocês caminhem mais a passos firmes mesmo, realizando sonhos, inspirando outras pessoas, libertando aí a própria família, né? Quando a gente vai tomando essas escolhas de realização de sonho, muitas vezes a gente vai aí libertando as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente nem imaginava que iria fazer. Então, assim, muito obrigada por compartilhar a história de vocês. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tá vendo aí? Mais uma vez a Bahia mostrando que faz ciência, e nós estamos rodando o nosso estado para mostrar aos estudantes que estão comprometidos em fazer ciência, mudando a sua própria realidade e, por que não, mudando o mundo. No próximo episódio, vocês irão conhecer os estudantes que usaram uma parabólica para construir um fogão solar. Sim, a gente está acabando, mas não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, porque eu estou esperando você no nosso próximo episódio.